Oi, tudo bom? Eu sou a Ana. Hoje a gente está no dia de leitura 109 e eu vou ler Segundo Reis 17, 18 e 19. Porque eu vou botar meu aparelhinho antes, que eu tava tomando café, agora eu já acabei. É, põe a dentadura. Nossa, voou água. Pronto. Devidamente. Agora vai ser tranquilo. Vamos lá. Cento, dia 109, Segundo Reis 17. É. O reinado de Oséias, o último rei de Israel. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Ala, em Gozã do rio Abor e nas cidades dos Medos. Israel é castigado com o exílio. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entregarei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado: não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Acerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indagou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-lo da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Síria, onde ainda hoje permanece. O repovoamento de Samaria.
O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim e os estabeleceu na cidade de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor, por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses da Serfaim, deuses de Serfavaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas, não adoram o Senhor nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhe prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder e braço forte é quem vocês adorarão. É quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhe prescreveu. Não adorem outros deuses, não se esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. 2 Reis 18. O reinado de Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ela fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Caramba, Moisés fez uma serpente de bronze? Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. No quarto ano do reinado do rei Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no sexto ano do reinado de Ezequias, o nono ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Ala, em Gozã,
do rio Abor e nas cidades dos medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria em Laques: cometi um erro. Para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Síria. A ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. De Laques, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei. E o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhes disse: digam isto a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia de poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir esse local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, disseram ao comandante de campo: por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro, que, como vocês, terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Aff. Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria: façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim, de Ena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Então o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhe respondam.
Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna, e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante de campo tinha dito. Agora a gente entra em 2 Reis 19. A predição da libertação de Jerusalém. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupa de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias: Hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Ah, talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo a quem o senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: Digam a seu senhor que assim diz o Senhor. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: Digam a Ezequias, rei de Judá: Não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu que os reis da Síria têm feito a todas as nações como as destruírem por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezef e do povo de Éden que estava em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Servafaim, de Rena e de Iva? A oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira e pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros e os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, desculpa, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas, seus habitantes sem forças
desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está. Sei quando você sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Assim, não, sim, contra mim você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porém, o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte de Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então o Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no a espada e fugiram para a terra de Ararate. Seu filho Esarhaddon foi o seu sucessor. Pesado, né? Então é isso, minha gente. Acabou esse vídeo. Meu Deus. Capítulo que é punk, né? Mas então tá. Deixa um comentário, uma curtida, compartilha. Lembra que a fé vem de ouvir a palavra. Que tem um dia abençoado. Eu já solto mais 2 vídeos nessa sequência. São trincas de vídeo, cada um com 3 capítulos. E é isso. Já vê o próximo. Um beijo, obrigada pelo carinho e fica com Deus.